Como o pop matou seu rei. Michael Jackson. 1. Morte. Como em qualquer tragédia mundial, a maioria das pessoas se lembra de onde estava, o que estava fazendo e com quem estava em 25 de junho de 2009 e o dia em que Michael Jackson, o rei do pop, morreu. Funcionários do Hospital da Universidade da Califórnia em Los Angeles declararam Jackson morto às 14h26, horário local. Jackson foi levado às pressas para o hospital quando teve o que parecia ser uma parada cardíaca em sua casa em Holmby Hills. 2. Circunstâncias da morte. A imensa dor que o público sentiu depois de perder o amado ícone da música logo se misturou com confusão, dúvida e raiva quando as circunstâncias da morte de Jackson começaram a despertar suspeitas. Apenas alguns meses depois, um legista de Los Angeles decidiu que a causa da morte foi o propofol agudo. Intoxicação ou o legista considerou um homicídio. A maioria dessas dúvidas foi direcionada ao médico pessoal de Jackson, o cardiologista Conrad Murray, que acabou cumprindo 2 anos de uma sentença de 4 anos por negligência que contribuiu para sua morte, segundo a CNN. Quando o caso foi a julgamento em 2011, Conrad foi considerado culpado de homicídio involuntário por entregar o que provou ser uma dose letal de um anestésico que Jackson havia solicitado como auxílio para dormir. 3. Talento de Jackson. No 7º aniversário de sua morte, é um eufemismo dizer que os fãs continuam sentindo o impacto da perda e lembram do toque indelével que Jackson deixou na música. Jackson entrou aos olhos do público em 1964 aos 6 anos, quando se juntou ao que se tornaria o Jackson 5, mas na época era chamado de Jackson Brothers. Nos anos 70 e 80, Jackson teve sucesso inigualável em sua carreira solo, garantindo seu legado com sucessos como o Thriller, Billie Jean, Black or White, Dirty Diana e The Way You Make Me Feel. Essas faixas mostraram o talento de Jackson como cantor, intérprete e formador de opinião. Jackson popularizou o Moonwalk, entre outros movimentos de dança, que se espalharam pelo mundo da dança e também pelo mundo da música. E a dança da linha O Thriller continua sendo a favorita dos DJs para estimular os convidados a entrar na pista de dança em casamentos e 16 anos. A arte e a influência de Jackson, no entanto, eram mais palpáveis? Em seus momentos mais calmos, com músicas como Homem in the Mirror, de 1988, uma faixa gospel que ecoou o vasto apelo de Gandhi para o ser a mudança que você deseja ver no mundo. Mesmo muito mais tarde em sua carreira, seu talento ainda ressoou em faixas como We Are the World, de 2004, na qual Jackson cantava sobre suas esperanças de que o mundo se unisse como um. Nesses momentos, Jackson abriu caminho para uma série de artistas que o imitam, são influenciados por ele ou passaram a amar a música por causa dele. Mas, de certa forma, a morte de Jackson marcou o fim de algo irrecuperável. Em 26 de junho de 2009, um dia após a morte do cantor, o escritor OHSU resumiu Jackson de forma simples mas eloquente no Atlântico: Jackson foi uma das últimas figuras do nosso tempo que poderia, em sua presença, descrever as possibilidades do pop. Jackson foi uma das últimas figuras do nosso tempo que poderia, em sua presença, descrever as possibilidades do pop. 4. As memórias de Jackson. No entanto, sempre serão tingidas de uma certa escuridão. Jackson foi absolvido em 2005 por acusações de abuso sexual infantil e de dar intoxicantes a um menor. Entre as alegações estavam alegações de que ele havia compartilhado a cama com um menino pré-adolescente por mais de 460 dias durante um período de 2 anos, que ele implorou a atriz June Chandler para deixá-lo dormir com seu filho e que ele tinha pornografia infantil em seu rancho Neverland. A especulação sobre se Jackson havia cometido esses crimes circulou novamente esta semana, quando as autoridades divulgaram evidências que foram usadas no julgamento, e imagens de uma batida de 2003 que o gabinete do procurador distrital do condado de Santa Bárbara e o departamento do xerife realizaram no rancho. O vídeo revela salas cheias de brinquedos e jogos infantis, fotos de atores mirins como Macaulay Culkin e pornografia infantil. Fãs chocados, que talvez quisessem deixar as partes duvidosas da história de Jackson intocadas, expressaram seus sentimentos contraditórios nas mídias sociais, com alguns apontando para a futilidade de refazer a controvérsia e outros mantendo firmemente sua inocência, incluindo sua família e os executores de seu estado. Michael permanece tão inocente dessas difamações na morte quanto em vida, embora não esteja aqui para se defender, diz um comunicado divulgado pelo espólio de Jackson na terça-feira. Já é suficiente.
5. Homenagem. É provável que o público americano sempre tenha que viver nesse espaço de desconforto, alguns talvez reconhecendo a culpa de Jackson, outros optando por ignorar seus erros em favor da idolatria obstinada e a maioria aceitando Jackson como uma figura problemática, mas adorada. Como HSU escreveu em sua homenagem ao falecido cantor, a história que contamos sobre o rei do pop continua sendo aquela que diz mais sobre nós do que sobre o próprio Jackson. Sua distância o tornou um enigma, dele era pós-racial antes que alguém percebesse, ele era um herói vaidoso e trágico, ele sofreu por nossa adoração, escreveu HSU. Ou assim gostamos de dizer a nós mesmos. Pesquisa, Vitor Hugo Lizardi Leonardi. Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral, se possível deixe seu like e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos, muito obrigado.